presidente Delcídio do Amaral, senhor vice-presidente, senador Raimundo Lira, queria cumprimentar o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Queria aqui registrar a minha satisfação, ministro, com o seu pronunciamento, de forma serena, lúcida, tranquila, e um pronunciamento que eu quero aqui também sublinhar, abrangente. Para além do ajuste fiscal, uma visão do ministro da Fazenda em relação aos desafios que a economia brasileira vem enfrentando e, sobretudo, o arsenal de instrumentos e de políticas que o governo federal poderá adotar para que mais rapidamente a gente possa superar essa crise econômica que é grave e que terá profundas consequências do ponto de vista social. Eu me animei mais, senhor ministro, quando Vossa Excelência falou dos eixos de crescimento, sobretudo no que diz respeito à agenda tributária e financeira. Nesse particular, eu queria que Vossa Excelência considerasse, além desse novo papel do BNDES, como dinamizador do mercado de capitais, que outras regras poderiam ser utilizadas para estimular e para promover o setor financeiro privado a, de fato, ter um papel mais relevante no financiamento de longo prazo para a economia brasileira. É muito tímido a presença do setor financeiro privado nacional no financiamento da nossa indústria, da nossa agricultura, do nosso comércio, quando se trata de financiamentos de longo prazo. Me animei mais ainda com o eixo 2 do crescimento, que diz respeito às concessões, que acredito que Vossa Excelência deveria também analisar se não seria o caso dessas novas regras para a concessão dos serviços de infraestrutura, de a gente poder normatizar isso, não através de um decreto, mas através de uma medida provisória, de um projeto de lei, porque essa é a grande oportunidade do Brasil ter uma política de concessão de serviços públicos que não vá apenas no horizonte de um governo, mas uma política de Estado, porque fica evidente que é importante animar a presença do capital privado nacional e internacional para poder ampliar a taxa de investimento da economia brasileira. E me animei ainda mais quando Vossa Excelência fala da moldura favorável ao Project Finance. Ministro, isso tem que sair do papel. Isso não valeu na primeira rodada de concessões de infraestrutura. As exigências, inclusive, do BNDES e dos bancos públicos para financiar os investidores de infraestrutura, muitas vezes inviabilizaram a própria disputa. Muitas dessas concessões só foram viabilizadas por causa do forte subsídio nas taxas de juros oferecidas pelo BNDES. É preciso ter coragem, ousadia, para que a gente possa, de fato, ter uma estruturação para o setor de infraestrutura na moldura de Project Finance, senão nós não vamos avançar. E queria também parabenizar quando Vossa Excelência fala de maior financiamento para novas empresas. Eu estou entendendo que Vossa Excelência está decretando o fim da política dos campeões nacionais. Estou entendendo que Vossa Excelência está abrindo as portas do BNDES para financiar uma série de startups da economia brasileira, nos setores de ponta da inovação e da pesquisa, na área da tecnologia de informação, na área da biologia sintética, da química fina, e parece que este é, de fato, um grande sinal no sentido do BNDES animar a capacidade empreendedora dos nossos jovens que estão saindo dos cursos de graduação, de pós-graduação, de doutorado, para poder criar novos espaços na economia brasileira. Mas, senhor ministro, o que me frustrou na apresentação de Vossa Excelência é quando a gente vê
o financiamento dos bancos públicos levados a efeito nesses últimos anos, a gente chegar à constatação que o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal receberam de recursos públicos, que Vossa Excelência aqui chama a atenção, tomado na forma de dívida interna e transferido para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, da ordem de 463 bilhões. E a gente constata que para os bancos públicos regionais, o BNB e o BASA, foram raquíticos 2 bilhões de reais. Me anima quando Vossa Excelência fala que é importante ter uma política de menor concentração geográfica dos investimentos. Como é que vai ser isso, ministro? Com as desigualdades tão profundas do ponto de vista de formação de mão de obra, do ponto de vista de infraestrutura, como levar os investimentos para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste? É preciso, ministro, que na medida que está sendo vista as taxas de juros do BNDES, é importante que haja uma sinalização que as taxas de juros que vão ser oferecidas pelos fundos constitucionais, o FCO, o FNO, o FNE, não pode, ministro, oferecer as mesmas taxas de juros que serão oferecidas pelo BNDES. É preciso ter taxas de juros diferenciadas para que esses investimentos possam, de fato, serem desconcentrados do ponto de vista regional. E queria também, ministro, para encerrar, me anima quando Vossa Excelência assume o compromisso de bancar aqui a reforma do ICMS. Eu fui constituinte, ministro. Eu trabalhei ao lado do senador José Serra na elaboração do capítulo tributário. Os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste apostaram que o ICMS deixaria de ser um imposto de produção para ser um imposto de consumo. Isso vão 26 anos, ministro. O Senado Federal não conseguiu definir as alíquotas interestaduais do ICMS. 26 anos com a riqueza sendo concentrada nos estados produtores. O Nordeste tinha a expectativa de que o orçamento público federal fosse proporcional à sua população. Nunca, ministro. Nunca. No melhor tempo, nós recebemos 15%, 16% do orçamento federal em investimentos públicos na região. Os investimentos dos bancos públicos e do próprio BNDES nunca ultrapassou 15% para a região Nordeste. Por isso é que nós precisamos recuperar o tempo perdido e não podemos mais aceitar nenhuma postergação. O que salvou ou o que remediou o crescimento do Nordeste foi a política de incentivos fiscais a nível estadual. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico durante 4 anos. No governo de Eduardo Campos, atraímos 800 empreendimentos para Pernambuco. E em Pernambuco, em 8 anos, gerou mais de 600 mil novos empregos. E não podemos ficar nessa insegurança jurídica das empresas que estão lá, não sabe se pode ampliar os seus investimentos. De quem está querendo investir lá, não sabe se vai ter os novos incentivos. Essa discussão já está madura aqui no Senado Federal. O senador Luiz Henrique fez negociações aprofundadas com o CONFAS no final do ano passado, no início desse ano. Concluindo, senador. E, portanto, eu apelo para a sua sensibilidade de que, de fato, a gente possa separar a definição das alíquotas interestaduais, a criação dos fundos de compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que isso fique atrelado à discussão da fixação das alíquotas interestaduais. Agora, a convalidação dos incentivos fiscais, que é um projeto de lei, o Senado Federal não pode retardar, tem que votar e remeter esse projeto de lei que vai para a Câmara ainda. E nós temos que fixar a alíquota interestadual num prazo não superior a 60 dias. O assunto está maduro no CONFAS, com a liderança de Vossa Excelência, com o apoio dos governadores, num consenso que está criado, temos que virar essa página
Só para o senhor ter uma ideia, ministro. Concluindo, senador. O consenso que se fez no CONFAS é para que as alíquotas cheguem para 4% no horizonte temporal de 8 anos. Depois de 26 anos. São 34 anos esperando a transformação daquilo que a Constituição consagrou. Nós não podemos aceitar. É muito tempo perdido. Por isso é que eu quero parabenizar Vossa Excelência com os pontos que Vossa Excelência aqui endereçou, sobretudo na retomada do crescimento, mas Vossa Excelência tem um compromisso com o equilíbrio dessa federação e agilizar as definições dessas novas regras para o ICMS. Muito obrigado.